Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula? Então, hoje, quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021, nós iniciamos a nossa aula de hoje com uma atividade de língua portuguesa, onde nós temos aqui um texto falando do dia em que o medo morreu de medo. Ele é um texto muito interessante, vocês vão ler aí de forma bem devagar, sozinhos, eu não vou ler com vocês, tá bom? Mas o texto ele vai dizer assim, o que que o medo pode causar nas pessoas. E aqui nós vamos utilizar aqui o medo sentindo medo, né? Então, o que que o medo pode causar? As coisas pequenas podem se tornar grandes e assim por diante. Daí nós temos uma sequência de atividade de interpretação do texto, né? A primeira está perguntando quais animais são citados no texto. Depois, né, vai dizer lá, o medo ele se confundiu com alguns animais. A lagartixa ele achou que era o quê? O gato ele pensou que fosse quem? E o cachorro ele pensou que fosse o quê? A número 3 nós vamos pensar um pouquinho e colocar ali um novo desfecho, né, para a história. Ou seja, nós vamos criar um novo fim para a história. É o lobo, gritou o medo. E na sequência, o que aconteceria? Vocês vão pensar aí, vão imaginar uma resposta diferente, uma opção diferente daquilo que já está no texto. A número 4 está nos perguntando o seguinte: você tem medo de alguma coisa? De que você tem medo? A 5, vamos pensar em um outro título que nós daríamos para esse texto? Que título nós colocaríamos no lugar do título que já está aí no texto? Agora, essa número 6, eu quero que vocês façam com bastante atenção, porque eu vou me ficar. Porque, assim, além de estar muito curioso para ler a história que vocês vão criar, eu quero me atentar demais a essa história, porque eu quero perceber a criatividade de vocês. Ok? Então, a número 6, vamos lá. Escolha um dos animais da história, pesquise as suas características, de que se alimentam, onde é o seu habitat, e depois, o habitat seria onde ele mora, né? E depois vocês vão escrever um texto com as informações encontradas. Não se esqueça de que vocês precisam colocar título nesse texto e os parágrafos necessários, ok? Feito isso, nós vamos lá para a atividade de matemática. Já está aqui que nós vamos utilizar o verso da folha para poder resolver as questões. Não tem espaço aqui suficiente para que a gente resolva na frente. Nós temos aqui três probleminhas. O primeiro é o seguinte: a biblioteca da escola possui 648 livros. Após uma doação, ela passou a ter então 904 livros. Quantos livros a biblioteca recebeu? Olha só, então eu vou pegar o total menos a quantidade que já tinha, que será igual à quantidade de livros que foram doados, ok? Número 2. A loja oferece balas gratuitamente aos seus clientes. Na manhã de ontem foram distribuídas 96 balas. Sabendo que entraram 8 clientes e todos ganharam a mesma quantidade, quantas balas cada um ganhou? Olha só, eu tenho um total de balas, que é 96, e tenho um total de cliente, que são 8. Se eles receberam a mesma quantidade, então eu vou pegar o 96 e vou dividir por 8. Aí eu teria a resposta de quanto cada um ganhou. Número 3. O pai de Felipe tem o triplo da sua idade e sua mãe tem o dobro mais 5. Sabendo que Felipe tem 11 anos. Qual é a idade de seus pais? Olha só. Então o pai dele, o pai de Felipe, ele tem o triplo, ou seja, 3 vezes a idade do Felipe. Então, o pai de Felipe tem 3 vezes 11 é a idade dele. E a mãe? A mãe tem o dobro mais 5. Então, a mãe do Felipe tem, 2 vezes 11 mais 5. Ok? Feito isso, nós temos aí a resposta. A atividade de educação física, ela vai nos dizer o seguinte, olha só. Escolha um dos esportes a seguir, pesquise sobre um representante de um esporte e registre algumas informações, ok? Aí vocês podem pensar no futebol, no basquete, no vôlei, na natação ou no ciclismo. Qualquer um deles. Aí a primeira coisa que você precisa escrever, aqui embaixo, qual foi o esporte escolhido? Foi o futebol, o basquete, o vôlei, natação, o ciclismo?
Aí vocês vão escrever. Logo embaixo, vocês vão escrever o nome do esportista ou do atleta. Sei lá, é o jogador X de futebol, é o jogador X de basquete, de vôlei, é o nadador X, é o ciclista tal. Aí vocês vão escrever ali uma pequena biografia, ou seja, vocês vão contar ali a história desse esportista, ok? Finalizado isso, por hoje nós também finalizamos a nossa atividade. Lembrando, fiquem atentos ao dia que você tem que vir na escola para a nossa atividade pedagógica complementar, pensando na prova do IDEB. Ok? Então, por hoje é isso. Até amanhã. Fiquem atentos às atividades para o IDEB, tá bom? E se cuidem, certo? Então, um abraço e até amanhã. Tchau!